Oi, gente, bom dia, tudo bem? Bom, vamos gravar hoje o vídeo 19 sobre esse livro aqui, ó. Como Observar Morais e Costumes, da Herbert Martineau. Hoje eu vou pedir desculpa, eu não estou no escritório, mas eu não ia deixar de gravar esse vídeo. Hoje a gente vai falar sobre o caráter dos ídolos populares. E isso tem muito a ver com o que a gente ontem fez ao discutir, por exemplo, a imagem da Marielle Franco, né? Marielle Franco presente, e como é que isso repercute nas nossas ações, nossos símbolos de justiça, as nossas morais, como vai dizer a Martineau. Mas também falar sobre os ídolos populares atuais e como é que isso mostra muito sobre a nossa concepção moral do que é a vida em sociedade. Pensa bem aí, que tipo de idolatria nós temos hoje com relação a determinadas figuras políticas, né? Nós vimos que durante o golpe de 16 contra Dilma Rousseff, pessoas como o brilhante Ustra foram homenageadas, né? Se é que a gente pode chamar de pessoas, seres humanos, o Ustra, né? Bom, vamos lá, isso é uma coisa a se discutir, estou apenas jogando aqui. Então a gente vai falar da página 133, o tópico Caráter dos Ídolos Populares, e como sempre eu vou ler para vocês. Deixa eu falar uma coisa, né? Eu vou participar da aula inaugural da Federal de Sergipe no dia 23. Depois vou publicar aqui a arte com convite para vocês. Então, estou gravando de Aracaju em homenagem à Federal de Sergipe, tá bom? Bora lá. A adoração ao homem é uma prática tão universal como aquela do mais elevado tipo de religião. Como homens em todo lugar adoram alguns supostos agentes de coisas despercebidas, eles estão da mesma maneira dispostos a fazer homenagem ao que é venerável, quando é apresentado a seus olhos nas ações de um homem vivo. Essa adoração ao homem é uma das circunstâncias mais honoráveis e uma das mais esperançosas na mente das raças. Um indivíduo aqui e lá pode zombar da credulidade de outros e professar incredulidade na virtude humana, mas nenhuma sociedade ainda quis ter fé no homem. Toda a comunidade, meu filho gritando, toda a comunidade tem seus santos, seus heróis, seus sábios, cujos túmulos são visitados, cujos atos são celebrados, cujas palavras têm se tornado regras pelas quais os homens vivem. Pode sentar. Agora, o gosto moral de um povo não está em nenhum lugar mais claramente mostrado do que em suas escolhas de ídolos. Desses ídolos existem dois tipos: aqueles cuja divindade é confirmada pelo... Oi, meu amor, pode sentar ali? Senta aqui com a mamãe. A mamãe está lendo uma parte do livro, tá bom? Agora, o gosto moral de um povo não está em nenhum lugar mais claramente mostrado do que em suas escolhas de ídolos. Desses ídolos existem dois tipos: aqueles cuja divindade é confirmada pelo lapso temporal, como Gustavo Adolphus entre os suecos, Theo na Suíça, Henrique IV entre os franceses e Washington entre os americanos. E aqueles que estão ainda vivos e sobre os quais ações diárias de uma multidão de olhos são fixadas. Aqueles da primeira classe reinam sozinhos, seu domínio incontestado é sobre o caráter nacional, tanto quanto as afeições das mentes individuais, e seu caráter pode aquele do povo em geral ser em certos aspectos inferido. Quem supõe que os suíços tenham sido os mesmos como eles são, se o caráter de Theo e os atos pudessem ter sido escondidos no esquecimento daqueles momentos nos quais os atos foram realizados, o que teria sido dos americanos agora se toda a impressão de Washington pudesse ter sido apagada de suas mentes 50 anos depois? Esse não é o lugar no qual aumentar o poder do maior poder que nós podemos conhecer, que o homem exerce sobre homens através de suas afeições, mas é um fato sobre o qual o observador deveria manter sempre à vista. A existência de um grande homem é uma daquelas gigantes circunstâncias, uma daquelas influências nacionais, as quais têm antes de serem mencionadas como modificando a consciência e os sentimentos sobre certo e errado. Em um povo inteiro, as buscas de uma nação podem sempre ser determinadas pelo fato de o grande homem de 5 séculos ser um poeta, um guerreiro,
um estadista ou um aventureiro marítimo. As morais de uma nação são influenciadas para toda a eternidade por serem os grandes homens ambiciosos ou moderados, passionais ou filosóficos, licenciosos ou autogovernados. Certas elevadas qualidades eles devem ter, ou eles não poderiam ter alcançado a grandeza, fé, perseverança, energia e, consequentemente, seriedade. Eu inverti aqui a frase, é energia, perseverança, fé e, consequentemente, seriedade. Quem está acompanhando aí, né, no livro. Essas são essenciais para a sua imortalidade. Sobre os outros dependem a qualidade de sua influência, e sobre essas deverá o observador da presente geração refletir. E aí eu pergunto para vocês, quem estava ontem lembrando Marielle Franco? Tem um determinado posicionamento, uma determinada configuração, sobre quais deveriam ser as morais prevalecentes no território, na sociedade. Na verdade, um tributo a uma pessoa que representa luta, justiça, né, por igualdade. Então, ocorre inclusive no mundo inteiro, não é só no Brasil. Não é por dogmas que a cristandade permanentemente influenciou a mente dos cristãos. Olha que interessante. E a Martineau, lembrando, não é afeita à religiosidade, não fica falando de religiosidade como uma devota. Ela está falando como uma cientista. Nenhum credo é responsável pela revolução moral pela qual o físico sucumbiu à força moral, pela qual os infelizes são estimados pelas virtudes de suas desgraças, pela qual a perseguição da verdade especulativa se tornou um objeto digno de autossacrifício. É o caráter de Jesus de Nazaré, assim que ela se refere a ele, que moldou para esses propósitos. A despeito de todo o obscurecimento e contaminação sobre os quais aquele caráter tem, sustentou a partir da superstição e outra corrupção, aproveitou para esses propósitos e deve prevalecer cada vez mais agora, que já não é mais possível deturpar suas palavras e esconder seus atos, como foi feito no período das trevas. Aqui um adendo, né? Ela está dizendo que o cristianismo sucumbiu a formas de corrupção durante a Idade Média. Olha, estou fazendo uma ressalva interessante aqui. Em todo o avançar do tempo, ao passo que a corrupção é superada, existem cada vez mais aqueles que vividamente sentem que a vida não consiste na abundância que um homem possui, mas na energia de espírito e em um poder e hábito de auto-sacrifício. Existem perpetuamente, cada vez mais, aqueles que discernem e vivem pela persuasão que a busca do poder mundano e facilidade é uma questão totalmente à parte da função da cristandade. E essa persuasão não foi moldada dentro da atividade por declarações de doutrina em qualquer forma, mas pelo espetáculo vívido perante os olhos da mente do santo que declinou a espada e a coroa, viveu sem propriedade e se devotou, o que é bem interessante, com a característica que ela dá, né, dele, a morrer por violência em inigualável simplicidade de dever. O próprio ser é o motor aqui. E todo grande homem, em modo similar, porém inferior, pode ser o grau, uma mola pela qual os espíritos são movidos. Pelo estudo deles, pode mais do consequente movimento ser entendido. O observador das morais britânicas deve reunir os nomes de seus ídolos. Ele ouvirá de Hampden, Bacon, Shakespeare, Newton, Howard e Wesley. Na Escócia, ele ouvirá de Bruce e Knox. O que uma inundação de luz faz esses nomes derramam nossa morale. É o mesmo com o inglês no exterior, quando sua atenção está referida na França, para Henrique IV, Richelieu, Turenne e Napoleão, para Bossuet, Fenelon, Voltaire e sua lista gloriosa de filósofos naturais. Na Itália, para Lorenzo de Médici, Galileu, e suas constelações de poetas e artistas na Germânia, para Charles V, Lutero, Schwartz, Goethe, Copérnico, Handel e Mozart. Existe em toda a nação uma sucessão de deuses tronados, cada um de quem é o criador de alguma região da mente nacional, e formou homens mais ou menos dentro de sua própria semelhança. Os outros tipos de ídolos são aqueles que ainda estão vivos e cuja influência sobre morais e costumes é forte, mas pode ou não ser distintamente permanente. Olha só, é aquele momento que a gente pensa, né? O Zelensky como uma imagem predominante e qual vai ser
a consequência disso, né, nas morais de um povo, uma figura que aparece como uma figura heróica, uma figura que não abandona o território, uma figura que faz a resistência, né, e um Bolsonaro da vida no Brasil, né, ou mesmo Lula. Esse proporciona qual que é o caráter moral por trás dessas figuras, desses personagens. Esse proporciona evidência menos leal, mas ainda assim uma evidência que não deve ser negligenciada. O espírito dos tempos é visto no caráter dos ídolos da época, embora a nação possa estar dividida em sua escolha de ídolos. Olha o caso do Brasil, Lula de um lado, Bolsonaro de outro, e embora muitas seitas possam existir na adoração do homem da geração. Em nossos próprios dias, por exemplo, quão claramente é o movimento da sociedade discernido do fato da eminência de filantropos em muitos países. Quer eles atualmente afundem ou continuem a subir, eles testemunham para um sentimento prevalecente na sociedade. Pierre Infantin, na França, né, que era o socialista utópico, Wilberforce, na Inglaterra, Garrison, na América. Esses são vigias colocados no auge, seja quem for que possa objetar sua presença lá. Quem pode nos contar o que da noite e como a nova manhã está rompendo? Então, ela faz a seleção dos seus ídolos também, né? E ela diz, olha, como isso é contingencial. Quer eles possam ser mais causa ou efeito, quer eles tenham mais ou menos decididamente originado o interesse do qual eles são a cabeça. Está claro que existe uma adaptação entre eles mesmos e a mente geral, sem a qual eles não poderiam ter crescido para ser o que eles são. Toda sociedade sempre tem seus ídolos. Se não existem por mérito em qualquer momento, a posição é recebida como uma qualificação. Amplo número está sempre adorando os cabeças da aristocracia, de qualquer tipo que eles possam ser. E existe raramente um longo intervalo no qual não existe algum guerreiro, algum poeta, artista ou filantropo em quem a multidão está a arremessar coroas e incensos. A popularidade de Byron, testificou para a existência de um triste descontentamento à multidão de mentes, como a adoração de Beranger revela os sentimentos políticos da França. Os estadistas raramente comandam sob uma maioria opressora de adoradores, porque o interesse entra muito mais que o sentimento dentro da política. Mas todo autor ou outro artista que pode alcançar a mente geral, todo pregador, filantropo, soldado ou descobridor que cresceu dentro de uma atmosfera de adoração, na perseguição de um propósito, é um novo Peter, o eremita, encontrando e estimulando o espírito de seu tempo e exibindo seu temperamento ao observador, estrangeiro quanto a qualquer clima ou século. O observador físico de uma nova região pode tão bem fechar seus olhos para as montanhas e omitir notar qual caminho os riachos correm, quanto o observador moral passar pelos ídolos de uma nação com um olhar desatento. Bom, então, da página 133 a 137, a gente comentou hoje com o caráter dos ídolos populares e, apesar do barulho, eu imagino o vento do mar, vou ver o vídeo depois antes de postar, eu acho que tudo correu bem. Viva Marielle Franco presente, espero que, apesar da divergência ainda constante na sociedade, que esse seja o nosso norte moral de luta e resistência. Grande abraço para todo mundo, até semana que vem.